Paulo a Timóteo, o capítulo 1, os versos de 6 a 9. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, os versos de 6 a 9. Farei a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, os versos de 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Você pode se assentar, meu querido, minha querida. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro, de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as pedras jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro,
além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus, tocarei seu corpo, enfim, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de meu Deus e tocarei seu rosto, enfim. Amém. Hoje nós temos mais uma vez uma alegria de ter conosco o pastor Francisco Pereira, meu amigo. Nós nos conhecemos no Haggai, no Instituto Haggai. E no Haggai nós temos o hábito de dar honra a quem honra. Eu quero honrá-lo. O pastor Francisco Pereira, ele é bacharel em missiologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ele é graduado em teologia pela Universidade da Bíblia. Ele tem licenciatura plena em educação física pela Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. Ele é pós-graduado em pedagogia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é pós-graduado em fisiologia do exercício pela Universidade Veiga de Almeida, em Minas Gerais. Ele é pós-graduado em saúde da família pela Facinter, Paraná. É técnico em emergência médica pelo Corpo de Bombeiros de Brasília. É tenente-coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Ele foi instrutor da Academia Integrada de Defesa Social em Pernambuco por mais de 25 anos. As disciplinas de Educação Física, APH, Atendimento Pré-Hospitalar, Direitos Humanos, Gestão de Pessoas, Relacionamentos Interpessoais, Saúde e Segurança aplicada ao trabalho. Ele é consultor na área de atendimento pré-hospitalar. Ele é pastor de origem batista. Ele atua há mais de 20 anos no Ministério de Missões e Evangelismo. Ele é graduado do Instituto Haggai do Brasil, desde 2004. Ele é docente também, fez workshop de docente do Haggai desde 2011. Ele é docente de diversas disciplinas do Instituto Haggai. E ele é secretário executivo do Haggai aqui em Pernambuco. Para concluir, ele é casado com a Aninha. Ele é pai do Mateus, da Larissa, e ele é meu amigo. Ufa. É filho de Deus. Pastor Francisco, por favor, uma honra tê-lo, viu? Eu não sei o porquê disso aí, mas eu aceito a honra, né? Se ele está dando, então... Eu costumo dizer que, às vezes, os crentes, eles são difíceis até para ser abençoados. Você quer levar uma pessoa, diz, não precisa não, me deixa aqui mesmo. Eu disse, não, mas eu levo, você tem... Não, vai dar trabalho. Eu disse, mamão, você está tirando a minha bênção, de abençoado, não é? Se fosse para levar nas costas, mas de carro, então, tem hora que a gente, como crente, a gente é difícil até para ser abençoado, né? Mas eu entendo. Meu querido, não precisava de tudo isso, não.
Eu acho que foi porque eu disse a ele, ó, não vou te apresentar mais não, tu já é da casa. Eu digo, sim, não tem aquela apresentação Haggai não, eu acho que ele levou a sério esse negócio, porque, né, mas tudo bem. Meus queridos, eu me sinto muito feliz de estar mais uma vez aqui com os irmãos, para mim é uma alegria, eu acho que eu estou me tornando mais episcopal do que batista já, né. Hoje à noite eu vou estar pregando na igreja onde eu me converti. Na verdade, eu não me converti na igreja do Jordão, eu me converti no acampamento Paraíso, lá em Igaraçu, quando eu tinha 13 anos de idade. E desde então eu fazia parte da igreja batista, na época regular, agora a igreja batista comunitária de Jordão. E essa noite eu vou estar pregando na igreja. Depois que eu saí, acho que uns 5 anos depois, me chamaram para pregar. Quando eu subi no púlpito, eu não conseguia pregar, só fazia chorar. Chorar. Retornar ao início de tudo, né? Onde eu brinco dizendo que eu cheguei maloqueiro e saí pastor. Cheguei com 13, saí com 43 anos de lá, passei 30 anos. Metade da minha existência foi em uma igreja só, né? Estou com 60, então metade dela foi vivida na igreja de Jordão. E hoje eu vou ter o privilégio também de pregar lá sobre a palavra de Deus. O texto que foi lido aqui, que o reverendo Yuri leu, é um texto, vamos dizer assim, de aconselhamento do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. E todo o livro de 1 Timóteo, como também o livro de 2 Timóteo, vai nos trazer várias lições sobre várias coisas, mas uma delas que fica muito claro se você ler as duas epístolas, é os conselhos, ou são os conselhos que Paulo dá ao seu filho Timóteo. E não são conselhos de como ele gerir a igreja somente, ou como ele tratar os mais velhos, ou as viúvas, etc. Mas, de um modo especial, ele fala desse dom que há em Timóteo, desse chamado que há em Timóteo. Se você pular uma página para trás da sua Bíblia, ou duas, deixa eu ver aqui, 2 páginas, pelo menos na minha, no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele vai dizer, a partir do verso 11, dizendo a Timóteo assim, ninguém despreze você por você ser jovem. Era um jovem. E ele vai dizer, olha, torne-se exemplo nisso, naquilo outro, até a minha chegada você se dedica à leitura, à exortação, ao ensino. Mas no verso 14 ele diz assim, não seja negligente para com o dom que você recebeu. E agora em 1 Timóteo capítulo 6, 2 Timóteo capítulo 1, no verso 6, ele torna a dizer a Timóteo exatamente isso. Por essa razão, talvez por todas as razões que ele já disse antes, e o que está escrito aqui nos versos anteriores, no verso 5, por exemplo, onde ele fala da fé da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo, né? Essa fé que habitou em Lóide e habitou em Eunice, vó e mãe, e que ele tinha certeza que habitava também em Timóteo. Ele vai dizer então, por essa razão, Timóteo, eu venho tentar lembrar para você que reavive o dom de Deus que está em você. A mesma coisa que ele dissera lá atrás, no capítulo 4 de 1 Timóteo. Né? Não negligencie o dom. E agora ele está dizendo, reavive. Me parece que essa vamos dizer assim, juventude de Timóteo, parece que fazia com que as ideias, talvez, né, na cabeça de Timóteo, eu fico imaginando a cena, talvez na cabeça de Timóteo, como é que isso se daria, né? É muita coisa nas costas, vamos dizer assim, uma pessoa jovem para levar adiante tudo aquilo, gerir talvez um grupo que estava se reunindo e talvez ele tivesse já desiludido ou desanimado, ou talvez ele tivesse um pouco cabisbaixo diante de tantas questões, afinal de contas ele estaria lidando com pessoas, com irmãos, e talvez aqueles irmãos já não estivessem tão satisfeitos. Eu não sei, eu fico imaginando a cena de como Timóteo podia estar para que o apóstolo Paulo dissesse não uma e não duas aqui, mas
muito mais do que isso, de várias maneiras, eu venho lembrar você que reavive o dom. É como se ele dissesse na linguagem, vamos dizer uma linguagem de hoje aqui, cara, Deus está contigo, meu irmão. Ó, Deus está contigo, deixa para lá, ó, segue adiante. Deus te deu esse dom, Deus te deu esse ministério, Deus te deu essa unção, Deus te deu esse serviço, Deus te deu essa vocação, Deus te deu esse chamado. Então continua. Não negligencie, eu sei que você é jovem, né? Se a gente pudesse botar na linguagem de hoje o apóstolo Paulo conversando, seria mais ou menos isso. Meu irmão, estou contigo, ó. Não esquenta, vamos seguir adiante. E aí eu tive a curiosidade de procurar em várias versões das Escrituras o que esse texto estava dizendo. São parecidas, eu gostaria de ler, só para você ter uma ideia. Por exemplo, na NVT, na nova versão transformadora, uma das mais novas, diz: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Avivar a chama. Como é que você aviva a chama quando você está fazendo a fogueirinha passar o milho? Você abana, você bota mais brasa ali, mais carvão, mais madeira, fica abanando. Lá em casa a gente já usa um método muito tecnológico, a gente bota o ventilador, né? Tá rindo porque faz assim também, né? Bota o ventilador e a gente vai reavivando aquela chama, né, que está ali, senão o milho não sai assado. Na King James, que é uma versão inglesa, né, do rei Tiago, diz assim: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Na NVI, que foi lido, por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Numa linguagem de hoje, na nova versão, tradução da linguagem de hoje, vai dizer: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que está em você, que você recebeu. Na Bíblia Viva, que é uma versão que eu gosto, diz assim: assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Na Bíblia Almeida, século 21, por essa razão lembre-te que despertes o dom de Deus que é em ti. Numa edição contemporânea diz: por esse motivo eu te exorto que desperte o dom que Deus há em ti. Na NAA, que foi aqui, eu tenho aqui em minhas mãos, ele vai dizer: por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Na Almeida, revista e corrigida, vai dizer: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em você. A Almeida, revista e atualizada, que eu usei por muito tempo, quem é da antiga usou muito essa Bíblia, né? Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. E numa outra versão, fiel, corrigida, fiel, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Ou seja, mudando uma palavra aqui, outra ali, mas a ideia é que você não esqueça daquilo que você recebeu, do chamado que você recebeu. E aí a primeira coisa que surge em nossa mente, eu sei que o mês está sendo trabalhado em cima do cuidado, né? Cuide. Que se isso fosse lá em Caruaru, daria muito bem, porque essa é a palavra que mais se usa lá, cuida, né? Eu não sei se aqui é usado também, mas cuida. Então cuida, irmãos, né? Cuida. E nós queremos falar sobre isso. Cuide do seu chamado. Agora, o que é que a gente entende por chamado? O que é que a gente entende por vocação? O que é que a gente entende por essa coisa especial de Deus em nossas vidas? Se eu não souber o que é isso, como é que eu vou cuidar? Isso, irmãos, de certa maneira é diferente para cada um de nós. Eu não sei como foi o chamado do reverendo Yuri, mas eu sei como foi o meu. Por exemplo, eu brinco dizendo, é uma brincadeira séria, vamos dizer assim, de que eu particularmente não queria ser pastor. Eu não me lembro de nenhum dia em que veio uma luz do céu, um anjo azul, bater nas asas dizendo assim: ó, tu está sendo chamado por Deus para ser pastor. Eu não me lembro disso. Eu apenas li a Bíblia e entendi aquilo que Deus tinha me dado como dons, como talento, e eu digo: é por aqui que eu vou seguir. E toda a minha vida tem sido assim.
E aí na igreja, o pessoal reconheceu isso e disse, olha, eu acho que você devia ser pastor. Eu disse, mas eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o que Deus me deu. Eu já sei o que Deus quer de mim. Não, mas é bom, eu digo, para quê? Para ter o título só, é isso? Não, mas a igreja acha que você deu. Então vamos ser. Aí foi quando eu fui fazer seminário. Até então eu era autodidata. Meu negócio era ler, meu negócio era estudar. E eu sabia exatamente o que Deus queria de mim. E tem muita gente que é assim, mas a convicção de que foi chamado, de que teve uma vocação para aquilo, independe da forma como a coisa acontece. Você tem convicção de que foi chamado? Você sabe para que Deus chamou você? Você sabe, é diferente de profissão. Não estou falando de profissão, porque hoje em dia você pode fazer parte de qualquer profissão. Ah, não está dando assim, o mercado de trabalho está ruim para esse lado, eu vou para esse lado. Ah, eu era vendedor, agora trabalho com informática, agora eu sou influencer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando desse chamado de Deus especial na sua vida. E esse só você sabe qual é. E você tem a capacidade, então, de demonstrar no meio da igreja o que foi que Deus lhe deu de tão especial. Que dom foi esse, se foi com imposição de mãos ou não, mas que dom especial foi esse que Deus te deu. E é desse chamado que eu estou falando. E isso não tem a ver somente com a questão de ser pastor, missionário, ou ser líder de louvor, por exemplo, não. Isso também, mas tem muita coisa além disso. Deus te deu uma coisa especial, e é sobre essa coisa especial que nós vamos falar nessa manhã. Eu sei que todas são vocações divinas, né? Mas o chamado de Deus vai muito mais do que isso, vai além disso aí. Talvez pode ser um chamado, e aí você pode ter mais de um, assim, para a família. Eu brinco dizendo que eu sou casado com minhas 3 irmãs, porque são 3 irmãs separadas. Então eu sou casado. A daqui eu acho que é a primeira, porque eu estou sempre socorrendo. Yuri, que morou perto, sabe ali, eu estou sempre socorrendo. E aí são 7 mulheres na minha vida, né? É a mulher, a filha, as 3 irmãs, a mãe e a sogra. Então, é a casa das 7 mulheres, aquela novela que a gente, né? E eu fico ali, é um chamado meu, eu entendi isso. Eu entendi perfeitamente que Deus me chamou para cuidar dessas mulheres. E sempre que eu posso, eu estou ali. Tanto que quando foi em dezembro do ano passado, no Natal, estávamos comemorando, cada um agradecendo. E aí eu virei para minhas irmãs e disse, só posso dizer uma coisa aqui, não fiquem chateadas. Eles, o que é? Disse, eu estou cansado de cuidar de vocês. Está dando uma canseira. As 3 pararam, olharam para mim assim. Mas dá canseira. Chamado dá canseira. Não pense que é fácil, não. Dá canseira. Acordar cedo, vir para cá, ensaiar as músicas, cantar, de repente olhar para cá e ver as mesmas pessoas. Dá canseira. Às vezes desanima. Talvez isso tenha sido o que estava passando na cabeça do jovem Timóteo. O que é que eu estou fazendo? Né? Hoje à noite eu vou pregar na Igreja de Jordão e o tema que me deram é o vosso trabalho no Senhor não é vão. Muito parecido com o que a gente está falando nessa manhã. Chamado. Paulo exorta ainda em 1 Coríntios 7,17, dizendo, contudo, cada um viva de acordo com o chamado que recebeu de Deus, e como o Senhor o designou. O chamado que recebeu de Deus, e como o Senhor designou. A questão é, nós temos cuidado de forma correta do nosso chamado? Nós estamos alimentando essa chama, como diz o texto aqui em 2 Timóteo, reavive, acenda novamente a chama. Nessa madrugada, eu estava terminando de rever a mensagem, eu fico em casa às vezes pregando para mim mesmo, e de madrugada eu mandei para o reverendo assim, disse, olha, dá para cantar aquela música Senhor Formoso És, 1992, Marcos Góes, 33 anos atrás, porque tem uma frase que diz assim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Eu não sei se o tocador, ele passou para o tocador, não? Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar, dentre tantas que eu já falei, é por que cuidar do seu chamado?
Porque o chamado é um cumprimento do propósito divino. Não é verdade? Deus não nos criou por acaso, por mais que as músicas aí fora cantem, o acaso vai. Como é o resto? Sabe não? Sabe, o cancioneiro, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não é do cancioneiro evangélico, mas, né? Essas verdades ou essas pseudo-verdades que passam aí, o acaso vai me proteger. Não, não. Nós não fomos criados por acaso. Então, por que nós devemos cuidar do nosso chamado? Porque a gente foi criado com propósito. E eu não estou falando desse propósito que a turma fala por aí, que a palavra parece que da vez é propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. Não, não é isso que eu estou falando. É do propósito que Deus tem para cada um de nós. E isso é uma verdade. Por mais que a gente banalize a palavra ou a frase, mas isso é uma verdade. Deus tem um propósito, então eu preciso cuidar desse propósito divino. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o pessoal fala de trabalho, etc. Eu digo, olha, eu escutei uma frase num livro que eu estava lendo, missionário, ele diz assim, pior do que você não fazer nada é você fazer uma coisa que Deus não mandou você fazer. Ou seja, você pode ter várias tarefas, várias coisas, e isso implica em responsabilidade. Lógico, se você assumiu, você tem que ser responsável. Mas, no céu, Deus vai te cobrar daquilo que Ele lhe deu. Olha, eu te chamei para isso. Por que você está fazendo aquilo? Eu te chamei para fazer isso aqui. Você não entendeu isso? Então, é isso que o Senhor vai cobrar. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor deu 10 aqui, 5 aqui, 1 aqui, tal. Todo mundo cumpriu ali. Se você fez o quê? Não, é porque eu pensei. Não, não é isso. Deus vai. Então, nós temos um cumprimento do propósito divino. Negligenciar isso, irmãos, é negligenciar aquilo que o Senhor, para aquilo que o Senhor nos criou. Lógico que tem um chamado geral, mas tem algo específico que Deus coloca no nosso coração. Não sou eu que vou dizer, não é o reverendo Yuri que vai dizer qual foi o propósito que Deus colocou no seu coração, mas com certeza o reverendo de Deus quer que você cumpra esse propósito, né? Nem todos cumprem mais. Talvez porque não entendem que Deus há de cobrar de nós, talvez não entendem que negligenciar esse propósito seria, de certa maneira, negligenciar aquilo que Deus tem nos dado no nosso coração. Outra coisa, porque nós devemos cuidar do nosso chamado, é porque o nosso chamado é um testemunho eficaz daquilo que nós somos como pessoa. Você já pensou nisso? De que o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, tem poder para mudar a vida das pessoas? Às vezes a gente não pensa, acha que não vale nada, talvez, né? Mas esse testemunho de mudar a vida das pessoas em determinado momento, em determinada era, às vezes a gente encontra com uma pessoa lá na frente que diz, rapaz, naquele dia, eu tive essa experiência há um tempo atrás. Naquele dia, né? Eu escutei a sua mensagem e me tocou. Eu estava uma vez no shopping center em Recife, aí fui tomar um sorvete no quiosque da McDonald's. E aí a menina que estava atendendo disse, tudo bom, maninho? Aí os olhos fazem assim, dá o zoom para ver se lembra quem é, né? Mas já fazia muito tempo. E aí, eu digo, tudo bem, eu digo, não estou lembrando de você assim, faz tempo. Eu era lá da regular, que a gente chamava, mas eu lembro de você e tal, e o que mais me faz lembrar de você é de uma mensagem que você pregou, que tirou a roupa no púlpito. Eu disse, minha irmã, logo essa, que eu tirei a roupa no púlpito, era um evento missionário, uma conferência missionária, eu não sei nem se Tiago era dessa época lá. E aí eu fui pregando no texto de Filipenses capítulo 2, né, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, deixou de ser Deus e se tornou homem, e à medida que eu ia falando, eu ia tirando a roupa, eu estava de paletó e gravata, coisa que eu não costumo usar, eu fui tirando a roupa, eu vi que o pessoal estava ficando já com os olhos arregalados, né, eu fui tirando, tirei a gravata, tirei o paletó, tirei a camisa, mas por baixo eu estava de bermuda e camiseta, viu, irmão? E ela lembrou disso. Então, assim, o testemunho do nosso chamado,
ele muda pessoas, ele muda coisas. Ou eu acredito, ou eu creio que Deus faz isso através de mim e de você, ou então eu desisto da fé. Porque se a palavra do Senhor está dizendo que te deu algo especial, te deu um dom, te deu um talento, te chamou, de que maneira, sei lá, que Ele lhe chamou, e diz que é isso que Ele quer da sua vida, é porque isso vai ter um fruto lá na frente. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000, eu não sei. Só Deus sabe o que o seu chamado vai realizar na vida das pessoas. Outra coisa que nos deve levar a cuidar do nosso chamado é esse contentamento e realização duradoura. Você já imaginou que tem coisas que você faz que não dá alegria, mas tem coisas que você faz que você passaria a noite fazendo, né? Eu tinha um amigo que era anglicano, não era episcopal, e a gente conversava madrugadas adentro sobre alguns assuntos. E ele faleceu, já está no céu. Mas assim, eu adorava, eu passava a noite. E quando fala de missões assim, eu consigo dizer para você aqui, mais de 50 livros de missões, eu consigo passar o dia todo falando sobre isso, eu consigo... Então, essa felicidade, esse contentamento de você ter certeza do seu chamado, eu acho que era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer a Timóteo. Cara, relembra aí, relembra. E aí, quando o cara começa a relembrar, começa a vir novamente aquela chama, diz, é isso. Então, cuidar do chamado gera um contentamento grande na nossa vida. Eu espero que seja assim na sua, porque é na minha, não é? Pregar a palavra, sair, eu não tenho problema, eu prego em qualquer lugar, eu já preguei na Igreja Católica do Pina, e até com o padre Benzeno, eu estava na primeira cadeira, ele fazendo assim, e eu ali, eu só notando que o padre ia falar, para eu falar depois, e foi show, porque assim, eu usava muita expressão, como São Paulo disse, São Pedro falou, São João, o pessoal gosta muito do São na frente, né? Tanto que veio uma velhinha, uma senhorinha, depois disse, meu filho, você pregou tão bem, pregou melhor do que o padre. Aí, né? Então, assim, esse contentamento de você falar da palavra de Deus, de falar daquilo que Deus te deu, é uma forma de cuidar. Agora, quando a gente olha para o texto, irmãos, o texto vai dizer assim, que é um dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ou seja, não é algo que você, de certa maneira, precisa conquistar, porque você recebeu de Deus. Não é algo que você simplesmente, não, eu vou atrás disso, não é isso. Até porque Paulo vai falar em Coríntios de que é o Espírito Santo que distribui os dons. É Ele que dá. Não é algo que você vai conquistar, eu vou merecer, não. Tudo é pela graça de Deus. Então, esse chamado é um dom de Deus, é uma graça de Deus. E Paulo, mais uma vez, estava relembrando a Timóteo exatamente isso. Venho lembrar-lhe que revive o dom que está em você. Aquilo que Deus lhe deu, a graça de Deus sobre sua vida. E Paulo conhecia muito bem essa graça, porque Paulo não era merecedor de nada. Um perseguidor que de uma hora para outra foi completamente transformado pela graça de Deus, e Paulo vivia por essa graça. A vida inteira de Paulo foi vivida assim. Um cara que era irrepreensível na lei, agora se transforma num agente da graça, numa pessoa que recebeu graça, e ele cita isso em todos os seus livros. Aliás, todo o início de cada livro, Paulo sempre fala isso, né? Graça. Aqui mesmo, se você olhar no versículo 2, vai estar lá, que a graça, a misericórdia e a paz. Paulo entendia muito bem o que é isso. Então, esse dom que Deus deu, não é mérito meu nem seu, mas é a graça de Deus sobre cada um de nós. E por isso a gente não deve rejeitá-lo como fazendo parte do plano divino. Não é? Quando a gente entende que é graça, nos ajuda a entender que isso não é um fardo, não é um peso, porque é graça. E, como Paulo disse lá em 2 Coríntios, final do livro, ele diz assim, a minha graça te basta.
deixa de ser um peso. Passa a ser algo gratificante, passa a ser algo bom, passa a ser algo prazeroso, pelo menos eu entendo assim, da parte de Deus. O chamado também requer coragem e equilíbrio. Veja que no verso 7, o texto vai dizer, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, na minha versão diz moderação, mas equilíbrio. Eu acho que a gente devia pegar esse texto aqui e mandar para o pessoal da esquerda e o pessoal da direita, né? Equilíbrio. Mandar para o presidente da República, para o ex, para essa turma do Congresso. É preciso equilíbrio. Está todo mundo extremado, né? E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem e equilíbrio. O ministério, ou chamado, ele exige coragem de nós. Coragem. Eu não sei qual tipo de coragem, mas coragem. Talvez a coragem seja para acordar cedo agora, que o culto é de 10 horas no domingo. Ô, rapaz, tão bom, nesse friozinho. Você passa a noite assistindo dorama. Eu estou falando dorama porque minha esposa, né, ama dorama. Aí quando chega de manhã, coragem. Você conhece aquela história que a mãe foi acordar o filho e disse, meu filho acorde, já está na hora do culto. Mãe, eu não quero ir, mãe, mas meu filho está na hora, você tem que ir. Mas mãe, eu não quero. Disse, por que eu tenho que ir? Eu disse, porque você é o pastor da igreja. Você tem que ir, né? Então assim, coragem talvez seja um simples levantar, não sei. Talvez a coragem de receber as críticas. Talvez seja a coragem, vamos agora particularizar, pastor, se é que eu posso, coragem para continuar aqui na frente e ver que muitas pessoas já se foram. Coragem. Vale a pena? Eu estive aqui na posse de Yuri, isso aqui estava superlotado. Coragem diante das críticas, coragem diante das vicissitudes, das intempéries, das tempestades, coragem para seguir adiante, coragem para entender que o dom foi dado por Deus, para entender que eu tenho esse chamado e levar adiante, porque é disso que o Senhor vai me cobrar. Ele não vai me cobrar por aquilo que lhe deu, por aquilo que Ele deu a você, Ele vai cobrar por aquilo que me deu. Precisa também de amor diante das feridas e equilíbrio diante dos excessos, né? Não temos ou não recebemos um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de coragem. John Stott, um grande pastor lá na Inglaterra, ele escreveu num livro dizendo assim, o maior perigo para um ministro não é cair, porque como diz a música, se você cair, ele te levanta. O maior perigo para um ministro é ressecar, é murchar, é apagar-se. E a gente precisa então de coragem, de equilíbrio. Equilíbrio até emocional e espiritual para levar adiante o dom que nós recebemos de Deus. O chamado também é santo, né, e exige santidade. O verso 9 do texto que foi lido diz, e que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele nos chamou, Ele nos salvou e Ele nos chamou com santa vocação. O chamado não está separado de santidade, de forma alguma. A santidade acompanha, diz o texto de Pedro, que sem ela a gente não verá o Senhor. Santidade faz parte. Ou seja, quando eu estiver exercendo o meu chamado, eu preciso cuidar dessa santidade. O que mais nós temos visto, irmãos, na igreja de hoje, são atitudes, eu vou dizer assim, que não condiz com a santidade do Senhor. Muitas pessoas que estão à frente de determinados lugares, determinadas igrejas, que a santidade está completamente afastado daquilo que é o seu chamado. Muita gente se perdendo no meio do caminho por conta disso, mas a santidade faz parte dessa vocação. Não está separada, não se trata somente da gente fazer coisas para Deus,
mas trata principalmente de quem nós somos diante de Deus. Deus está preocupado mais com aquilo que nós somos do que aquilo que nós fazemos. Tem muita gente fazendo, mas sendo é diferente. Porque para você fazer, não é preciso muita coisa, mas para você ser, é preciso muita renúncia. E renunciar ao pecado e buscar a santidade deve ser o fundamento do meu chamado. Eu não posso ser uma pessoa que não tem vida, mas mostra para as pessoas que faço. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aquilo que nós somos. E a santidade tem que permanecer. Você lembra de José quando estava preso? Vamos chamar a santidade de integridade. A vida íntegra de José, mesmo estando preso. E ficou preso por muito tempo. E foi solapado pelos irmãos, e foi vendido como escravo, e foi preso, e foi caluniado, e fez. Mas ele sabia do seu chamado. É só ler a história, né? É só ler a história. Alguém já disse assim, mas rapaz, quando você lê o texto, uma expressão que aparece muito assim, e o Senhor estava com José. Aí alguém, uma vez comentando comigo, disse, meu irmão, vou dizer uma coisa, eu li esse texto. Se Deus estava com José, aconteceu tudo isso, imagina se Deus não estivesse com ele, né? Porque foi só lapada. Mas ele sabia em quem tinha crido. Por exemplo, Daniel cuidou do seu chamado. De uma outra forma. Senão eu imagino você chegar num hotel 5 estrelas ou num resort. Como é que chama? Que está tudo incluso, all inclusive. E o cara chega lá e diz, ó, isso aqui, aí, e o cara diz, não, eu quero tomar só sopa, por favor, só na sopa, né? Era José no império. Não, eu prefiro não, as iguarias do rei, não, eu vou manter aqui, aí 3 vezes orava no dia, mantinha aquele, depois foi para a cova dos leões, os amigos foi para a fornalha, mas ele manteve a integridade, porque ele sabia em quem tinha crido. Ele sabia quem o tinha chamado. E ele cuidou disso na sua vida. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve essa carta que a gente está lendo da prisão. Então, assim, ele sabia muito bem do seu chamado. Ele não se negou a fazer determinadas coisas, mas ele manteve o padrão, manteve a santidade, manteve a sua integridade. O chamado, então, deve ser alimentado, irmãos, também diariamente. Mantenha viva a chama. Manter viva a chama, vamos voltar para o exemplo da fogueira. É você não deixar apagar, correto? Às vezes só tem uma brasazinha, mas ainda tem uma, aí você volta, bota mais 2 gravetozinhos junto e abana, método tecnológico, ventilador em cima, tal, e a coisa volta. Então, assim, ele deve ser alimentado, o nosso chamado. Como é que você alimenta o seu chamado? O que é que você faz para... Lá em casa eu recebo uma crítica da minha esposa, porque eu alimento meu chamado comprando um livro. Ela disse, meu Deus do céu, essa estante vai cair, não aguenta mais. E é porque só tem uma parte, a outra parte está aqui na casa de Gravatar. Mas lá, o que era um estante, eu fui trazendo, ela disse, não adianta me enganar, essa bolsa está pesada, é livro que tem aí dentro, né? Eu disse, não, é porque eu preciso estudar, coisa e tal. Como é que você mantém o seu chamado? Como é que você mantém o seu chamado? Você vem, sabe que vem 10 horas da manhã para cá, eu tenho que cantar alguns louvores, eu tenho que tocar alguns louvores, eu oro para que esses louvores cheguem no coração das pessoas que venham, seja ela quem for, eu oro para que, quando eu estiver dedilhando ali esse violão, os acordes, o som que saia da minha voz, do violão, possa atingir o coração, possa gerar reflexão. Eu não sei, como é que você faz? Como é que você trabalha, alimenta esse seu chamado? A verdade é que a gente precisa manter viva a chama do nosso chamado, com propósito, com paixão, com prazer. É difícil, né? É difícil, porque as distrações são tantas coisas,
para a gente fazer, que às vezes a gente se perde no caminho. Mas quando eu entendo de que foi Deus que me deu, que é o dom que Deus me deu, que é pela graça, quando eu vou entendendo essas coisas, eu preciso alimentar o chamado diariamente. Então eu vou dar algumas sugestões. Separe um tempo na semana para refletir sobre a sua missão, a sua, a da igreja, mas a sua missão, o seu chamado. Reflita, leia, pesquise, escute alguma coisa a respeito, ore ao Senhor. Outra coisa que ajuda, tenha amigos espirituais. Você tem alguém com quem você conversa sobre todas as coisas, que podem te ajudar espiritualmente? Eu tenho um amigo, Yuri conhece, que foi o meu mentor desde que eu cheguei na igreja, dos 13 até hoje. Eu brinco com ele de que ele só não escolheu a mulher com quem eu ia casar, mas deu muita dica. E eu sempre conversei com ele, e sempre foi uma pessoa que nunca me julgou. E olha que eu tenho erro pra caramba. Acho que o Tiago conhece também, Marcos Bezerra. Foi o cara, é meu mentor até hoje. Até hoje ele chama de meu filho. Eu sempre sou o Timóteo dele, ele é o Paulo para mim. Toda vez que eu ligo para ele, diga meu filho. Então, ter amigos espirituais ajuda a manter a chama acesa. Pessoas com quem eu posso prestar contas, com quem eu posso conversar, pessoas com quem eu posso desabafar, tudo isso ajuda a alimentar essa minha chama para que ela não... Ninguém vive isoladamente. Alguém já disse aí, esse sociólogo da vida, nós somos seres sociais, e é verdade. Ninguém vive isoladamente. Eu brinco dizendo que só minha irmã que mora aqui, adora, ela é cercada de plantas. A última vez que eu contei, tinha 205 plantas lá, eu não sei, está virando uma floresta. Então busque amigos espirituais, busque amigos cristãos que possam encorajá-lo, que possam desafiá-lo a viver o seu chamado. A comunidade de fé é importante nesse processo. É importante, irmãos. Seja de forma, vamos dizer assim, formal, como estamos aqui hoje, seja de maneira informal. O cafezinho da semana, um encontro para bate-papo, uma conversa, um jogo de dominó, seja lá o que você vai fazer, mas pessoas com quem você pode ali estar conversando sobre coisas espirituais. Porque assim, quando a gente não tem essas coisas, o fogo vai se apagando. Eu não sei exatamente o que pode estar gerando com que a chama esteja se apagando. Talvez sejam as rotinas da nossa vida, talvez sejam as distrações, né? E quando eu falo de distrações, o campeão disso se chama celular. Talvez seja pecado, talvez seja falta de gratidão. São tantas coisas que podem desanimar e fazer com que a chama não fique acesa, mas há como fazer com que a chama fique acesa. Há como usar o ventilador para reacender a chama do nosso chamado. Então faça isso. Faça isso. Você como igreja, receba do apóstolo Paulo essa mesma instrução que ele deu a Timóteo. E eu estou aqui fazendo o papel de Paulo. Eu quero lembrar você. Eu quero lembrar você. Reavive o dom de Deus que há em você. Para o meu amigo, eu separei um negócio especial. É uma pancada coice de mula, já viu? Não. Para o reverendo Yuri, eu queria dizer assim, reavalie o foco do seu ministério. Esse é o caminho? Reavalie. Onde é que eu tenho errado? Onde é que eu tenho acertado? O que é que pode ser feito? É sempre bom reavaliar a vida. Por onde é que eu vou? É isso mesmo. E se Deus está te falando isso, siga adiante. Volte ao primeiro amor. Talvez a todos nós, né? Mas volte ao primeiro amor. Porque nessa caminhada que não é pequena, é longa,
ou é uma corrida, não é de 100 metros, é mais uma maratona, que é a nossa vida cristã, a gente precisa constantemente voltar ao primeiro amor. Porque a gente pode se perder pelo caminho e fazer por fazer. A gente está servindo ao Senhor, que nos chamou, que nos amou e nos chamou com santa vocação. Então, volte ao primeiro amor. E depois de voltar ao primeiro amor, comprometa-se novamente com esse Deus maravilhoso. E com certeza, quando o reverendo, quando vocês estiverem diante do Deus Todo-Poderoso, porque um dia todos nós vamos estar, Ele vai dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, pra me lembrar que a minha promessa é tua glória vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra, tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Acende a chama, ó Pai,